Olá, você, seja muito bem-vindo novamente a mais um vídeo de hoje, abordando agora uma pequena introdução ao Adobe Illustrator. Então, esse software ele é muito utilizado também, assim como o Photoshop, ambos softwares utilizados em conjunto, que para a criação do nosso projeto de uma prancha resumo, vem a calhar. Então, inicialmente eu farei uma pequena introdução sobre algumas ferramentas. O Illustrator, muitas das coisas que ele tem, da questão dos comandos básicos, são muito parecidos com o do Photoshop. Então, a grande vantagem dele é justamente essa. Só que o principal detalhe que eu gostaria de abordar está referente às camadas. Então, aqui no canto direito, a primeira coisa que você visualiza é a parte das camadas. Este layout do Illustrator como está na interface dele, você pode selecionar aqui no menu, na parte superior direita. Então, você clica em pintura, tá? E ele automaticamente virá carregar esta interface para vocês. Então, a primeira coisa relativa à parte das camadas, que eu acho muito interessante no Illustrator em relação ao Photoshop, é que cada elemento, ele não cria uma nova camada. Então, ele cria uma espécie de grupo, automaticamente, como vocês podem visualizar aqui. Então, por exemplo, se eu vir aqui agora e selecionar uma ferramenta de circunferência, por exemplo, a elipse, aliás, a ferramenta elipse, se eu clicar e ficar segurando e arrastar, ó, ele cria uma nova elipse. Mas esta elipse com esta outra que eu já criei, este outro elemento e assim por diante, todos são pertencentes à mesma camada, né? Se eu quiser criar uma nova camada, eu tenho que vir aqui embaixo e criar realmente uma nova camada, tá? Então, as camadas aqui são similares aos grupos do Photoshop. Então, essa é a principal vantagem dele, tá? Bom, então por que eu estou com isso aqui aberto, né? Então, aqui eu coloquei apenas alguns elementos bem básicos mesmo, só para vocês iniciarem o conceito da prancha de vocês. Então, vocês irão fazer o tratamento das fotos pelo Photoshop, das imagens, daquilo que vocês gostariam de adicionar. E aqui no Illustrator, vocês irão carregar esses arquivos para fazer a junção deles. Então, a primeira coisa que vocês devem trabalhar aqui, tá, está relacionado aos principais comandos do Illustrator. Então, aqui na parte superior, nós temos a ferramenta de seleção, que é a letra V, o atalho dela, certo? E aqui do lado dela, nós temos a ferramenta de seleção direta. Então, assim, qual que é a principal diferença entre elas? Quando você seleciona a ferramenta de seleção, então, por exemplo, eu vou clicar neste elemento que está aqui, certo? Você vai observar que ele vai selecionar todo elemento, aqui mesma coisa, seleciona todo elemento. E agora, eu venho aqui na ferramenta de seleção direta. Então, eu seleciono este elemento. Qual que é a principal diferença? Na ferramenta de seleção, a primeira, ele te dá algumas opções que são meio que padrão em todos os softwares de edição, tá? Então, por exemplo, a questão da transformação, aqui você pode ampliar e reduzir, você pode rotacionar esse objeto aqui, você pode eliminar facetas dele e assim por diante. Qual que é esta outra ferramenta de seleção direta, tá? Quando você utiliza ela, você consegue editar certas opções que só estão disponíveis nessa própria ferramenta. Por exemplo, essa daqui, ó. Eu posso clicar nessa alça e arrastar para eu conseguir deformar o objeto, certo? Então, essa é a principal diferença entre uma ferramenta de seleção e outra, tá? Eu consigo editar cada ponto. Então, por exemplo, se eu clicar aqui uma vez em cima deste ponto, então eu vou clicar apenas neste ponto uma vez, ó. Eu consigo pressionar e arrastar, porque eu estou usando a ferramenta de seleção direta, tá? Diferente da ferramenta de seleção, onde você não tem essa opção. Você só consegue ter essa opção se você pressionar a tecla Ctrl enquanto você está utilizando a ferramenta de seleção, tá? Aí a vantagem é cada ponto. Então, esses pontos que eu estou selecionando aqui um a um são similares aos pontos de um path. Então, você consegue, assim como no path, ó, rotacionar cada opção que está aqui, tá? Eu consigo também transformar com a ferramenta de seleção direta, tá? Transformar estes pontos aqui em vértices, assim como eu tinha lá no meu path. A diferença é que está aqui em cima na parte superior. Então, você vem aqui, clica em uma opção, ó, e ele
já transforma para você em um ponto de vértice, tá? Então, essa é a grande vantagem dessa ferramenta. Bom, basicamente, quando você trabalha com linhas e formas aqui no Illustrator, tá? Você trabalha automaticamente com a ferramenta caneta, que é a mais utilizada para a construção de linhas. Então, ao invés de você vir aqui e selecionar realmente a ferramenta desse segmento de linha, você pode simplesmente utilizar a ferramenta Pen, que é a ferramenta caneta, né? Você pressiona a letra P, ou você vem aqui no canto superior esquerdo e seleciona ela diretamente. Qual que é a vantagem dela? É que onde você clicar, tá, ele vai criar elementos, ó. E você não precisa formar um ciclo, como no path lá do Photoshop, tá? A partir do momento que você dá um Enter, ele confirma isso que você fez, tá? E outra grande vantagem também é que você consegue criar ciclos fechados e configuráveis. Por exemplo, ó, eu criei este ciclo aqui, tá? A partir do momento que eu utilizo a ferramenta de seleção, eu posso modificar as suas propriedades, né? Por exemplo, eu posso vir aqui e colocar um gradiente, né? Por exemplo, um gradiente linear aqui dentro, tá? O que mais? Eu posso ter um estilo pronto que está aqui. Eu posso colocar uma transparência, tá? Ó, como aqui, por exemplo, uma opacidade. Eu posso transformar essa forma, tá? Eu posso alinhar ela. Eu posso pressionar a tecla Ctrl e deformar aqui o objeto, arrastando cada item desse. Ah, eu gostaria que esse item virasse um arredondamento. Então, eu já selecionei ele com o Ctrl, simplesmente venho lá e clico em converter pontos âncoras selecionados em suave, ó. Aí você consegue trabalhar dessa forma aqui, arredondar. Então, a vantagem do Illustrator é que você consegue fazer criar objetos de forma muito mais simples do que no Photoshop, porque ele é para artes gráficas. A vantagem dele é essa. O que mais que eu consigo fazer? Quando eu utilizo a ferramenta Pen, tá? Eu consigo também adicionar alguns elementos. Por exemplo, ó, antes da construção eu gostaria que ele tivesse uma cor de preenchimento, né? Por exemplo, verde, né? E o contorno dele eu gostaria que fosse um verde um pouco mais, com um tom mais escuro. Então, quando você começar a construir com a ferramenta caneta, né? Ele vai ficar automaticamente de acordo com aquilo que você selecionou. Então, essa é a principal grande vantagem que nós temos aqui ao utilizar a ferramenta caneta. Ela é muito mais simples de ser utilizada, tá? Então, só voltando, né? Quando você tem uma ferramenta, como por exemplo aqui eu estou na ferramenta caneta, e você pressiona a tecla Ctrl, ele seleciona o objeto. Então, essa que é a principal vantagem, tá? Correto. Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos começar um projeto do zero, como este daqui, apenas para teste. Por exemplo, eu gostaria de criar uma prancha, como está aqui. Gostaria de criar essa margem que está aqui. E eu gostaria de adicionar uma imagem como esta, mas considerando que essa imagem, né, ela tem este formato aqui. Vou selecionar aqui para vocês verem. A imagem ela tem este formato aqui, mas quando eu colocar no Illustrator, eu gostaria, por exemplo, que ela se transformasse em uma circunferência. Como será que eu faço isso? Então, eu vou abordar essas primeiras questões básicas aqui do Illustrator. Para isso, o que nós iremos fazer? Quando vocês abrem o Illustrator, tá? Ele aparece uma tela inicial bem similar ao do Photoshop, que você pode começar um novo projeto. Então, no meu caso, eu já estou com a tela aqui, então simplesmente eu vou clicar em Arquivo Novo, que é uma janela exatamente igual a esta, tá? O que vocês podem fazer? Lá na parte superior, vocês observam que já existem alguns elementos que são pré-concebidos. Por exemplo, você tem as resoluções para dispositivos móveis, ó, ele já mostra para você qual que é o tamanho correto para o iPhone 6, 6S, iPhone 6 Plus. Alguns formatos para web, né, que são os mais comuns, por exemplo, o MacBook Retina, se você tiver um arquivo grande para web e assim por diante. E, é claro, nós temos as opções aqui em cima na parte para impressão. Então, o que nós iremos selecionar? Se você selecionar, por exemplo, o tamanho A3, você vai observar que ele vai aparecer aqui para você no canto direito
na parte de pontos, tá? A parte de pontos não é tão interessante para nós neste momento, porque ela é uma unidade que para nós não significa muita coisa agora que nós estamos utilizando. Nós precisamos ter uma unidade que a gente tenha mais noção do que será construído. No nosso caso, nós podemos selecionar milímetros. Esta unidade milímetros, ela é exatamente a mesma que será impressa. Então, essa é a principal vantagem. No nosso caso, você observa que nós temos aqui a largura e a altura, né, do tamanho A3, que está correto. O que nós iremos fazer? Simplesmente inverter. Então, aqui na parte de largura, eu vou colocar 420. E aqui na parte da altura, eu vou inverter. Vou colocar 297. Bom, qual que é outra vantagem também do Illustrator, né? Eu poderia simplesmente também ter clicado aqui que ele iria inverter, né? Eu tenho orientação aqui, retrato e paisagem. Então, no nosso caso, nós iremos trabalhar com a paisagem. Qual que é a vantagem também do Illustrator? Você pode trabalhar ao mesmo tempo com mais de uma prancha. Então, se você vai fazer 5, 6 pranchas, você pode colocar aqui a quantidade de pranchas que você vai trabalhar, que ele adiciona no Canvas, ou seja, na região que você está trabalhando de desenho ali, com mais de uma prancheta. Então, eu vou adicionar 3 pranchetas aqui, só para o nosso teste, para vocês verem como que se torna muito mais fácil trabalhar com várias pranchetas ao mesmo tempo aqui, ou áreas de desenho no Illustrator. Então, eu vou clicar aqui em criar, tá? A partir do momento que você fez isto, o que vai acontecer? Ele vai criar essas pranchetas, tá? Eu posso exibir a régua, se eu quiser, que é uma opção muito importante quando você trabalha com unidades de medida. Basta você apontar o menu exibir, réguas, mostrar réguas, ou conforme mostra aqui o comando Ctrl R, tá? O que é interessante que eu tenho para falar para vocês? Quando você seleciona uma prancheta, então, deixa eu diminuir aqui um pouco o zoom. Você seleciona uma prancheta, olha que interessante, eu estou nessa região, eu cliquei nela, tá? E eu vou adicionar qualquer elemento aqui relacionado a essa prancheta. Por exemplo, um retângulo. Vamos adicionar aqui um retângulo. Então, vou adicionar um retângulo aqui, certo? Olha as medidas que estão lá em cima. Elas iniciam em 0 e terminam em 420, né? Que é a largura da nossa prancha. Se eu vim aqui e clicar nesta outra prancheta, olha que interessante. Novamente, eu tenho o início em 0 e o término lá em 420 milímetros. Então, essa é a principal vantagem do Illustrator. Quando você trabalha com vários elementos em pranchetas separadas, em áreas de desenho separadas, a régua ela é zerada para você trabalhar com aquela unidade de medida naquela prancheta. Então, isso é realmente muito facilitador. O que nós fazemos? Para poder criar a minha margem, né? Porque o que acontece? A partir do momento que eu vou trabalhar com elementos gráficos, eu tenho que criar uma margem, né? Não é obrigatória. No caso de uma prancha resumo, isso não é obrigatório. Mas se eu tiver uma prancha para uma apresentação um pouco diferenciada, mas uma prancha técnica mesmo, mas que a apresentação dela seja um pouco diferenciada, não tenha tantos elementos técnicos, gráficos também. O que você poderia fazer? Você simplesmente poderia pegar a ferramenta retângulo, tá? Colocar a opção de sem preenchimento. Colocando a opção de sem preenchimento, você teria que adicionar uma cor da borda, né? No meu caso, eu vou selecionar preta e com a espessura de 1 pt, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente criar aqui o meu retângulo, tá? Eu não necessariamente preciso criar esse retângulo da forma com que eu criei aqui, do tamanho já exato da prancheta. Por que nós iremos fazer? Nós iremos criar um retângulo com as mesmas medidas do tamanho A3, que é o que nós criamos, e com base nessa unidade de medida, nós iremos redimensionar o nosso retângulo. Então, a primeira coisa que nós iremos fazer, tá? Quando você seleciona a ferramenta retângulo, aqui em cima vocês têm a opção transformar, na parte superior aqui do painel de ferramentas. Então, eu posso clicar em cima dele, em transformar, e vocês logo observam que vocês têm duas opções aqui, do eixo X e Y. O que isso significa? É o posicionamento da tua forma em relação ao canvas que você está trabalhando, a área de desenho aqui da prancheta. Eu vou colocar 0 para os dois, tá?
você vai observar que ele vai ficar bem certinho, alinhado com a parte que eu selecionei. Só que veja que interessante. Como eu selecionei esta parte do ponto de referência, veja que ele alinhou exatamente o ponto do meio, tá? Do objeto com o canto superior da tela. Então, quando você vai transformar, você tem que lembrar de selecionar esta parte aqui, tá? Ou seja, esta região aqui é o ponto de referência que você vai usar para construção, para transformar o teu objeto, na verdade. Então, por isso que eu seleciono o menu superior esquerdo, coloco 0 para ambos. Observa que ele vai ficar bem certinho conforme eu marquei ele em cima na opção. E aqui eu venho finalmente e coloco. Então, qual que é a largura? Então, a largura da minha prancha é 420. Então, eu simplesmente digito 420. Na parte de baixo, veja como ele construiu a partir deste canto, tá? Ele simplesmente aumentou para a direita aqui. Eu venho aqui embaixo e seleciono para a altura dele o 297, tá? E olha só que legal. Ele automaticamente colocou para mim, a partir deste ponto de origem, ele aumentou tanto a largura como a parte de baixo aqui da minha prancha. Certo, mas não é isso que eu gostaria de adicionar. O que eu gostaria de fazer? Eu quero criar uma espécie de margem, né? Então, eu vou utilizar a norma BNT para pranchas, em que ela estabelece o seguinte: eu tenho que colocar um deslocamento de 25 milímetros na margem esquerda e nas demais 10 milímetros, tá? Como é que eu faço isso? Como eu tenho o ponto de referência, eu simplesmente sei que eu quero trabalhar a margem esquerda. Então, este ponto que eu selecionar é o ponto aonde o valor vai ficar, aonde a margem vai ficar fixa. Então, se eu gostaria de alterar a margem esquerda, eu tenho que selecionar aqui o ponto de referência direito, tá? Porque o ponto de referência direito ele vai ficar fixo. A margem esquerda é que vai ser arrastada com 25 milímetros de unidade. É por isso que eu seleciono o ponto direito e não o ponto esquerdo. O que eu faço? Bom, como eu tenho 25 milímetros de largura, né, que eu tenho que remover, então eu venho simplesmente aqui no 420 e apago e coloco 395, tá? Quando eu faço isso e clico na próxima opção, ele simplesmente arrasta para minha margem aqui. Agora a mesma coisa eu posso fazer aqui para as alturas, né? Então, para a altura, por exemplo, 297 menos 10 milímetros fica 287. Menos 10 milímetros porque é tanto na parte superior como na parte inferior, então 277, né? Por que eu não precisei alterar o meu ponto de referência? Porque eu queria que ele fizesse a configuração da margem em ambos, tanto na parte superior como na parte inferior, tá? E agora, para eu arrastar esta minha margem direita aqui para o lado esquerdo, o que eu faço? Eu vou lá no ponto de referência inverso, clico sobre ele e aqui na parte da largura eu vou diminuir quantas unidades? 10, porque a margem esquerda apenas que tem 25, as outras são todas 10. Então eu venho aqui no lugar de 295, coloco 385 e dou Enter, tá? E está aqui, está pronta a nossa configuração. Se você clicar com o Ctrl, clicar para fora do objeto, você vai observar que a margem ficou aqui, tá? Certo. Digamos que eu queira copiar esse objeto, tá? No mesmo ponto de referência. Então, eu posso simplesmente dar um Ctrl C, tá? Com o Ctrl, eu clico aqui na minha próxima imagem e lá na opção editar, tá? Eu posso selecionar aqui, ó, colar no local, ou também colar em todas as pranchetas, ó, ele automaticamente irá adicionar nas outras pranchetas. Claro, nessa primeira aqui, ela duplicou, né? Se você selecionar essa opção, ele vai acabar selecionando onde não deveria. Mas você pode também, ó, você pode vir aqui, clicar nesta segunda prancheta com o Ctrl e editar, colar no local. Ele vai colar exatamente no local onde está na outra prancheta. Você vem aqui com o Ctrl, clica nessa prancheta. Por que eu tenho que com o Ctrl clicar nessa prancheta? Para a régua zerar novamente. Veja que ela começou em 0 novamente em relação a essa terceira prancheta. Você vem aqui, editar, colar no local. Então, com o Ctrl, exatamente o mesmo comando lá do Photoshop que você usa no PF, aqui também é o Ctrl que você fica pressionando para usar
a seta, né, que é esta opção aqui, a ferramenta de seleção, na verdade, e a barra de espaço também, ó. Você clica e arrasta para conseguir utilizar a prancheta. E o zoom, igualzinho do Photoshop, Alt, tá? E o botãozinho de rolar aí, o scroll do mouse para você conseguir ajustar o zoom, tá? Certo. A partir do momento que você criou esses elementos, eu posso usar a ferramenta Pen, novamente, a ferramenta Caneta, para eu selecionar os elementos que estão aqui. Então, por exemplo, eu gostaria de criar a partir daqui, olha, já mostra o ponto do meio para mim de referência. Eu gostaria de utilizar, criar uma linha aqui, por exemplo, o carimbo, né? O que eu faço? Com a ferramenta Caneta, já configurei aqui em cima as opções, né, do traçado. Eu posso selecionar o tipo de traçado que eu quero também. Essa opção, essa é a parte bem interessante, tá? Com o Shift, ó, ele permite ficar nas diagonais, tá? Na vertical e na horizontal. Então, ele bloqueia aqui, ó, para mim, para que eu não corra o risco de fazer torto, né? E eu posso colocar o tamanho, o que é a parte mais interessante. Então, eu clico aqui, né? Venho aqui e clico aqui novamente, ó. Pronto, eu acabei de fazer as minhas, a região para o meu carimbo aqui, tá? Aí, o que você faz? Você simplesmente, eu gostaria de dividir aqui, aumenta um pouco mais o zoom, se quiser. Você pode aumentar aqui um pouco o zoom. Você pode adicionar mais itens aqui, por exemplo, para um cabeçalho, né? Vamos imaginar assim. Daí, aqui você gostaria de adicionar uma imagem do logo da empresa, por exemplo. Daí, aqui, mais informações relativas ao projeto. O que você faz? Você vem aqui simplesmente na ferramenta texto, tá? Você pode também digitar a letra T, tá? Aqui ele chama de ferramenta tipo, mas é a nossa ferramenta texto mesmo. E o que eu faço? Eu clico aqui, que é onde eu gostaria de digitar alguma coisa. Então, por exemplo, poderia colocar assim, ó, prancha de exemplo para aula, tá? Você pode selecionar esse texto que está aqui e modificar as propriedades dele. Para você fazer isso, basta clicar com o botão direito e apontar aqui, ó, fonte, tá? Escolher o tamanho da fonte, você pode vir em fontes recentes, tamanho. Quando você aponta para tamanho e vem aqui em outro, tá? Ele vai mostrar esta janela aqui das propriedades do caractere. E por aqui, que na minha opinião é a opção mais interessante, você pode selecionar quantas opções você desejar. Então, por exemplo, eu gostaria de selecionar a fonte estilos, que é a que eu mais gosto para arquitetura. Seleciono a fonte estilos e altero o tamanho dela, tá? Por exemplo, 18, né? Qual que é a diferença entre esses dois valores que estão aqui? Este primeiro, ele é para definir o tamanho da fonte. E este segundo é para definir o espaçamento, a entrelinha entre uma linha e outra, né? Entrelinha, ou seja, o espaço entre uma linha e outra. Correto. Depois que eu adicionei o tamanho da fonte, coloquei aqui, por exemplo, 21, tá? Confirmo a opção que eu fiz, tá? Beleza. É só você dar um ESC que ele sai da opção. Com o Ctrl você pode clicar e arrastar esse objeto onde você desejar, tá? Pode aumentar o zoom se quiser. Quanto melhor você trabalhar com o zoom, mais o projeto fica próximo daquilo que você gostaria em questão de alinhamento de pontos e tudo mais. Então, aqui está um exemplo, certo? Aqui, essa região, você pode adicionar o logo da empresa, de exemplo. Nesta outra região, você pode adicionar as informações técnicas do teu projeto, se for o caso, se tratando de uma prancha básica para um projeto técnico, né? Certo. Agora que vocês configuraram aqui a opção das pranchas, o nosso próximo objetivo agora é adicionar imagens, né? Na verdade, não apenas imagens, mas aqui no Illustrator, o legal dele é que você consegue trabalhar com PDFs também. Eu já vou mostrar para vocês algo relativo a isso, tá? Então, primeiro vamos adicionar uma imagem aqui. Então, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de fazer uma circunferência, tá? Então, vou fazer aqui uma elipse. Se eu simplesmente clicar e arrastar, ó, ele vai permitir que eu faça uma elipse livre, que a gente chama. Então, você pode... você não tem proporções entre largura e altura,
Mas se você pressionar a tecla Shift, ó, ele vai fazer uma elipse perfeita, né? Então, uma circunferência perfeita de 360 graus. Então, você pode simplesmente soltar aqui, tá? E ele criou elipse. Aqui você escolhe, no meu caso, eu vou escolher sem preenchimento, tá? Porque eu não gostaria de preenchimento. E é isso aí. Criei a minha elipse, tá? Deixa eu selecionar aqui. Sem preenchimento e com traçado. Aqui o Ctrl Z é o Ctrl Z mesmo. Porque lá no Photoshop nós temos o Ctrl Z para desfazer uma ação anterior, né? E para você desfazer várias ações anteriores, você tem que utilizar o Alt Ctrl Z. Então, nesse caso aqui do Illustrator, apenas o Ctrl Z mesmo é equivalente ao Alt Ctrl Z do Photoshop. Então, você tem esses elementos aqui que você pode trabalhar. Correto, então você adicionou essa elipse que está aqui. E agora eu vou adicionar uma imagem de fora. O que eu vou fazer? Eu venho simplesmente aqui, seleciono a imagem que eu quero adicionar, pressiono, venho aqui no Illustrator e solto ela aqui, tá? Aqui mesmo, olha que legal, ele já dá a opção para você transformar, né? Só que como eu estou com a ferramenta circunferência selecionada, olha que como ele não me dá a opção para eu poder redimensionar a minha imagem. Isso é muito importante. Como é que eu faço? Você tem que pressionar a tecla Ctrl. Tá? Então, pressiona a tecla Ctrl, fica segurando, aí sim ele vai aparecer. Sempre, você está em qualquer ferramenta, pressiona a tecla Ctrl, que é a mesma coisa que você vinha aqui selecionar a ferramenta de seleção, né? A letra V. Ótimo, agora que apareceu, eu posso clicar e arrastar. Só que novamente nós temos aqui o mesmo problema, ó, de ele não colocar a proporção, ele deixar uma transformação livre. Então, o que eu faço? Eu simplesmente pressiono a tecla Shift, tá? Enquanto eu clico e arrasto, ó, e olha só que legal, eu posso simplesmente vir aqui e modificar o tamanho, ó. Eu não soltei ainda a tecla Ctrl, apenas da tecla Shift, olha que legal, tá? Mesma coisa, Ctrl Shift, ó, não soltei do Ctrl, para que eu não solto do Ctrl? Porque a minha ferramenta que está selecionada, ó, está marcada é elipse, mas com a ferramenta Ctrl selecionada, tecla Ctrl, eu posso redimensionar aqui o meu objeto, tá? O que eu vou fazer? Aqui na parte da camada eu tenho a minha elipse. Veja que a minha elipse ela está atrás da minha imagem. Então eu não tenho noção em que parte que eu vou cortar da minha imagem. Então o que eu posso fazer? Eu simplesmente venho aqui, tá? Arrasto a minha elipse, que está aqui. Com a ferramenta Ctrl Shift, eu seleciono a região que eu gostaria que fosse cortada. No meu caso, essa daqui. Daí o que eu faço? Selecionando a minha imagem, tá? Selecionando a minha imagem aqui, tá? Eu posso criar uma máscara disso daqui. Como que eu faço? Eu clico com o botão direito em cima delas, tá? E venho nessa opção aqui, criar máscara de recorte. Mas como que eu faço para selecionar os dois objetos? Então, com o Ctrl eu seleciono primeiro a circunferência, tá? E agora, Ctrl Shift eu clico na imagem. Feito isso, ainda com o Ctrl pressionado, ou se você quiser vir aqui, não ficar o tempo todo segurando o Ctrl, você pode vir aqui na ferramenta de seleção, clicar com o botão direito e criar máscara de recorte, tá? Ele automaticamente vai identificar qual que é o objeto que você gostaria de recortar, tá? Observe que eu coloquei a circunferência sobreposta em relação à imagem, tá? E seria basicamente isso, né? Vocês podem também adicionar linhas, né? Não precisa necessariamente ser com a ferramenta seta, você pode trocar aqui o tipo de linha, criar um estilo diferenciado, olha que legal, fica bem mais bonito, né? A apresentação disso daqui. Pode modificar a espessura, tá? Você pode, deixa eu modificar um pouco menos aqui, já que eu utilizei esse tipo de traçado, tá? Que mais que dá para eu mostrar para vocês aqui? Bom, eu acho que seria isso, pessoal. Basicamente, essas opções, tá? Na próxima aula, eu já venho com uma prancha pronta para vocês, feita em Illustrator, com alguns efeitos de Photoshop, tá? E daí eu vou ensinar desde o primeiro passo como que faz para criar os efeitos, né, no Photoshop e a prancha aqui no Illustrator, tá? Espero que vocês tenham aprendido com esta aula, que foi apenas uma introdução mesmo ao software Illustrator, bem básica, mas se for o caso eu posso preparar também aulas separadas apenas de Illustrator, para que facilite a compreensão, até porque o Illustrator e o Photoshop eles trabalham muito bem juntos, tá? Tá, já estava quase esquecendo, né? Eu já dando tchau, mas
estava esquecendo aqui da parte do PDF. Então, o que eu ia mostrar para vocês. O Illustrator, ele trabalha muito bem com PDFs. Essa é a parte mais interessante dele. Porque você pode abrir os PDFs e editar eles. Por exemplo, esta aula de apresentação aqui, ó, eu posso simplesmente clicar, tá? É um exemplo, arrastar aqui. Quando eu soltar, tá? Ele vai aparecer aqui para mim, aqui em cima, o que eu gostaria de importar. Então, no meu caso, né, eu tenho esta imagem aqui, que é este PDF, que é apenas a primeiro PDF, tá? Mas ele mostra aqui, ó, a opção para você editar o PDF original, tá? Neste caso, esse arquivo ele já foi vinculado, né? Mas eu posso vincular ele novamente. Posso selecionar ele por aqui. Isto. Quando você vincula o arquivo, então quando vocês trazem, no meu caso é essa janela que eu queria que aparecesse. Quando você traz o PDF aqui pela primeira vez, ele aparece esta janela, tá? Então, que ele apresenta onde que você quer cortar o objeto, tá? Então, você pode cortar até a mídia, você pode ter uma caixa delimitadora aqui para cortar. Enfim, no meu caso, eu gosto sempre de utilizar a opção de mídia, né? Ou seja, ele vai considerar toda a região aqui do objeto. Você pode escolher quais páginas você gostaria do PDF de selecionar para poder importar. Então, no meu caso, eu selecionei apenas a página 1. É por isso que ele já veio automático aqui, porque eu já havia importado esse elemento uma vez. Então, basta você selecionar as páginas que você gostaria de importar desse PDF e dar OK, tá? Que ele vai automaticamente importar aqui para você esse objeto, tá? Então, seria basicamente isto, tá? Que eu gostaria de ensinar para vocês aqui nessa parte inicial básica do Illustrator. Olha que interessante, ele permite você editar objeto por objeto. Seria isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Espero que tenham conseguido compreender os principais aspectos relacionados aqui ao Illustrator. E até a próxima aula. Abração. Tchau, tchau.